Meta. Além. Noia, mente. Metanoia. Além da mente. Além do pensamento. Mais longe do que estou. Muito mais do que sou. Novas ideias. Novas convicções. Relevância. Plenitude. A busca pelo ideal. Metanoia. Expanda sua mente. Sim, está no ar mais um podcast Metanoia, esse, o episódio 43. Seja muitíssimo bem-vindo. Começa agora mais um podcast, mais um momento de expansão de mente. Meu nome é Lucas Vilches e, como eu sempre digo, estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça às 8 da noite um novo episódio é lançado e você pode acessar toda a nossa história, toda ela, no nosso site. Sim, temos um site, portalmetanoia.com. Lembrando que também temos um contato via e-mail. Se você tem uma sugestão, uma crítica, um convite, enfim, quer falar conosco, escreva podcastmetanoia@gmail.com. Hoje continuamos a nossa série que começou lá no link ao vivo sobre relacionamento. Falamos já lá no link sobre a vida dos solteiros. Falamos no episódio anterior sobre a vida de casados. E agora vamos falar sobre a vida de namorados. O namoro cristão. Todos aqui à mesa já passaram ou estão passando. Apresentar a nossa mesa, quem está conosco. Suzana Fontes, seja muito bem-vinda. Namorando. Isso, namorando, Henrique. Aí. Muito bem, muito feliz. E é muito bom estar aqui nesse novo podcast. Vamos nessa. Dani Pomin, casada. Conversamos sobre casamento no podcast anterior. Agora vamos falar sobre o passo anterior. O namoro. Seja bem-vinda. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Namorando há 14 anos, casada há 13. Boa. Júnior, bem-vindo mais uma vez. Obrigado por continuar com a gente aqui no Metanoia. Obrigado pelo convite mais uma vez. Agora casado, mas namorei há 6 anos. Boa. Então, tem bastante experiência no assunto. E ele, Rodrigo Maciel. Bem-vindo, Rodrigo. Bom demais estar aqui novamente. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos nessa, começando, primeira pergunta, em cima da realidade do namoro. A realidade de um relacionamento sério. As pessoas hoje têm um pouco de medo, né, de mudar o status do Facebook para relacionamento sério. E eu já antecipei o que eu penso, mas o que importa é o que vocês pensam, então eu vou perguntar assim mesmo. O que vocês enxergam hoje nessa sociedade que vive uma série de influências das mais diversas? O que vocês enxergam com relação ao namoro, ao compromisso, ao relacionamento sério? Suzana namora, então ela pode dar essa visão de dentro do namoro e de talvez pessoas que também estão namorando. Eu também conheço pessoas que estão namorando. Mas o que vocês enxergam hoje dessa sociedade, novos ou mais velhos, com relação a esse compromisso sério, a dar esse passo de fé, vamos usar esse termo que nem a gente falou no casamento, com relação a isso, o que vocês veem hoje dessa sociedade, dessa geração? A gente conversou um pouco no link sobre isso, né? Sim. Assim, de uma maneira, a gente olhando de uma maneira superficial, a gente vai sempre falar que as pessoas não querem compromisso e coisas assim, curtir aplicativos e conhecer alguém e sair. Mas assim, pelo menos as pessoas com quem eu tenho contato, e não só as religiosas, até as que não são religiosas, as pessoas querem ter um compromisso com alguém, as pessoas querem pelo menos ter alguém para fazer certas coisas naturais da vida, como por exemplo, você ir jantar no local e você não jantar sozinho, você ir assistir a um filme e você não ir sozinho. Então, assim, a gente pensa que a sociedade
superficial, simplesmente assim, não, vamos curtir hoje, agora, qualquer pessoa, amanhã outra pessoa, mas também existe essa necessidade, até essa pressão de você ter alguém para fazer coisas normais do dia a dia, que a gente gosta de fazer, e que fazer sozinho é meio estranho, né? Você ir para um resto. Eu moro aqui em São Paulo e eu não saía, às vezes, não saía sozinha, não namorava antes, e aí eu fazia, não, eu quero ir pro restaurante, mas eu não vou fazer o que sozinha no restaurante. Então, em certos casos, pelo menos as pessoas que eu conheço, elas querem ter alguém para fazer coisas assim, naturais da vida. Cara, eu gosto muito de um texto bíblico que está em Salmos 68:6, e eu gosto bastante da versão Almeida corrigida, que ela traz uma perspectiva muito legal. Salmos 68:6 diz assim, ó, uma parte dele somente que é mais importante: Deus faz que o homem solitário vive em família. Eu gosto demais disso, cara. Esse texto bíblico é espetacular demais pra mim. E isso combina muito com aquele outro texto bíblico que fala que não é bom que o homem esteja só, né? Isso, e às vezes eu não sei se vocês têm essa impressão, mas em algum momento da minha vida, nessa caminhada espiritual, em algum momento eu achei que esse texto bíblico que Deus falava assim, não é bom que o homem esteja só. Em algum momento eu achava que, tipo assim, será que Deus errou, né, meu? Será que, tipo, ele meteu um erro assim, aí, tipo, ele falou, não, cara, eu acho que é melhor ele não ficar sozinho, entendeu? Melhor não. Então vamos criar uma mulher pra poder, como se fosse um subterfúgio, uma solução de um problema que ele, de fato, tinha observado, né? E eu acho que não, cara. Eu acho que a natureza de Deus, obviamente, vai ensinar pra gente que isso não era um acidente de percurso, né? Criar a mulher a partir do homem não era um acidente de percurso, mas era um desejo já de Deus desde o começo. Tanto que tem um texto de Gênesis, né? Eu não me lembro agora, se é Gênesis 5, eu não lembro o versículo agora, que ele fala assim que Deus fez o homem e ele fez criou macho e fêmea e os chamou de Adão. É um mistério, cara. Porque ele criou o homem e a mulher e chamou essa união, essa relação de amor, percebe? Não havia indivíduos desde o começo. Então, pensar que Deus tinha esse desejo de que a gente não vivesse sozinho e olhar para o texto de Salmos 68:6 dizer que Deus faz com que o homem solitário viva em família, então é desejo de Deus para nós que a gente tenha uma companhia, né? E é muito legal isso. Então você que tá ouvindo a gente aí, talvez esteja solteiro, cara, é desejo de Deus. Deus é o maior interessado em fazer com que você viva em família, entendeu? Que você tenha uma parceira ou um parceiro, que você se relacione com uma pessoa de maneira afetiva, porque nisso está, a gente falou sobre isso no podcast sobre casamento, né? Nisso está a revelação plena de quem Deus é, a relação, né? Então é interesse. Não quer dizer que é um chamado para que todas as pessoas vivam o casamento, que ninguém pode ficar solteiro, não quer dizer isso. A palavra de Deus vai dizer isso daí, que se você tá solteiro, permaneça solteiro, e se você for casado, enfim. Não há uma determinação do que tem que ser, né? A Bíblia nunca traz tem que nada, né? E a gente tem que aprender muito isso, não tem que na Bíblia, né? A gente vive o evangelho da liberdade. Mas pensar que é desejo de Deus para que a gente viva isso, viva em família, viva com cônjuge, que compartilhe de quem Deus é um com o outro, é muito legal. Então pensar nisso eu acho que vale muito a pena para você que tá solteiro ou para você que tá namorando com alguém. Eu acho que vale muito a pena. E pegando esse gancho do que você falou, Rô, o que vocês pensam com relação a... eu vou sempre citar você, Suzana, porque você está namorando, então você está nesse caminho. A gente... Tudo bem, eu casei faz 6 meses. Mas eu continuo namorando, Lucas. Se você não continuar namorando com também, 6 meses de casamento... Não. Você não está namorando. Não. Você está casado. Você, o seu estado civil é casado. A gente está falando sobre estado civil. Não que namoro seja um estado civil, mas a gente dividiu dessa forma. A gente falou sobre solteiros, sobre o estado civil, entre aspas, de namorados e sobre o estado civil de casados. Estão falando do estado civil de antes de casar, mas já tendo encontrado alguém, você ainda não tem uma aliança dourada no dedo esquerdo, você ainda não professou na frente das pessoas que você está casado, enfim, sobre isso, tá, Rodrigo? Ok. Pensando sobre isso e voltando, o Rodrigo me interrompeu, agora eu não sei onde eu estava, o que eu estava falando. Fala aí. Mas... Não, tô brincando. O ponto é, o namoro. O que é esse namoro hoje? Como lidar com o namoro? Porque o casamento, a gente acredita nesse sonho de Deus pra gente, de estabelecer uma família.
Mas o namoro hoje é visto na sociedade como algo extremamente importante para você descobrir se aquela pessoa é a pessoa. Como que isso funciona? Ou como isso funcionou com vocês? Ou como isso funciona com você, Suzana? Nessa caminhada de falar, poxa, é com o Henrique que eu vou passar o resto da minha vida? É com a Suelen que eu pensei lá atrás que eu ia passar o resto da minha vida? Com a Aninha, o namoro do seu marido? Com o Léo, com a Adri, com a minha esposa, enfim. Como que é essa caminhada do namoro para quem talvez esteja namorando agora e fala, cara, mas eu não sei se é ela, não sei se eu quero continuar, não sei se eu quero estabelecer a família, enfim. Eu acho que muito no namoro, mais do que aprender sobre o outro, mais do que aprender sobre o que é relacionamento, a gente aprende muito sobre quem nós somos. Para mim, é muito isso. Eu não imaginava que existiam em mim características que eu via na minha mãe e que de repente eu comecei a enxergar. E aí, para mim, é uma fase de aprendizado. E acho que todos vocês devem concordar comigo com isso. É uma fase que a gente aprende muito. E eu estou aprendendo muito ainda, e com o Henrique e comigo também. E com todas as coisas que acontecem. Observar certos pensamentos ou certas atitudes que eu nunca imaginei que eu faria. E eu vejo que eu faço. E aí, às vezes até meio triste isso, porque a gente achava ruim alguma coisa nos pais ou em alguém, algum amigo, alguém que a gente observou muito na vida. A gente tende a repetir o que a gente observou muito na vida. E no namoro a gente vai aprendendo certas coisas sobre o outro, mas também sobre nós. Será que eu quero realmente ser assim? Será que eu quero continuar assim? Será que... eu acho que eu não sou uma pessoa que põe muita culpa no outro, né? A gente tem uma sociedade, às vezes, que as pessoas não querem assumir os seus problemas, as suas dificuldades. A gente fica sempre olhando e falando, não, mas se existe um problema, o problema é do outro, o problema não é meu. E para mim, eu aprendi muito sobre problemas que eu tinha e que eu não enxergava. E esse aprendizado para mim foi muito importante. Acho que quando o Rodrigo fala assim, que não é bom que o homem esteja só e que Deus faz o homem só viver em família, porque quando a gente tá junto, a gente aprende. Quando a gente se relaciona, a gente aprende demais. E assim, a fase do namoro é importantíssima para isso. Mais do que tudo, eu acho. Eu queria também colocar no papel de perguntador aqui. Deixa o Júnior perguntar e responder antes da minha pergunta. Depois você pergunta, vai. Vou perguntar na sequência. Na verdade, só ia complementar o que vocês estão falando, porque estão falando de compartilhamento, né? Que no namoro você começa a compartilhar a sua vida com o outro, compartilhar restaurantes, compartilhar novas experiências, conhecer também, você passa a conhecer o outro. É muito importante isso, mas é importante também você observar que você já tem que ter uma certa felicidade, uma certa identidade, porque você não pode esperar que a outra te faça feliz. Acredito que você já tem que ser feliz por você só para entrar no relacionamento, porque a outra pessoa pode te frustrar com isso. Então você provavelmente deveria já entrar num relacionamento de namoro, que concordamos que é muito importante, porque é um passo antes do casamento. E você se você entrar nesse relacionamento esperando com que aquela outra pessoa te faça feliz, esperando com que aquela outra pessoa te agrade, esperando com que aquela outra pessoa te complete, te faça isso, te faça aquilo outro, você acaba colocando uma sobrecarga em cima daquela outra pessoa. Então entender esse tipo de situação é muito importante para você não ter um namoro frustrado, ou para você não ter um futuro casamento mais frustrado ainda, mais frustrante ainda. Então alguns pontos são importantes você observar. Eu conheci alguns exemplos de tipo de namoro, e um deles eles nomeiam como corte, que é um namoro em que você não tem contato físico, você não beija, você não abraça, você não anda de mão dada. Nossa, nunca ouvi falar disso. Existe aqui no Brasil também. Como é o nome? Corte. Corte. Na verdade, fala, você faz a corte, você está em corte. Entendi. Você namora por corte, que é justamente, eles fazem isso para você perder menos tempo, passar menos tempo com contatos físicos, com beijos, com carícias e tudo mais, para você conhecer mais a fundo a pessoa. Porque hoje o que o mundo prega é: você namora, você tem que fazer sexo com a pessoa para saber como é o sexo, se tem a química, se bate as coisas, se tudo dá certo, se tudo corre bem. Você tem que beijar. Se o beijo não for bom, então não tá legal, alguma coisa tá errada, você tem que trocar e ver se o beijo da outra pessoa é melhor do que o desse. Test drive, né? Test drive. E essa corte é meio para quebrar isso, para você ter mais um relacionamento, para você entender, conhecer o pensamento da pessoa, conhecer as atitudes daquela pessoa,
conhecer, Acho que aprender a ouvir também, né? ouvir a outra Aprender a pessoa. ouvir é importantíssimo. Assim, é muito bom namorar. É muito bom. E a gente aprende o tempo todo. E entender que, antes, sozinho, a razão é minha, o jeito é meu. E aí, quando eu estou compartilhando com alguém, a gente vai encontrar um nosso jeito. E, às vezes, não somente o nosso jeito. Pode ser, às vezes, que eu tenha que... Olha, tá tudo bem, dessa vez vai ser o seu jeito. E a gente tem que aprender isso. Não é uma coisa que... Nós somos naturalmente egoístas. E aí, até a gente aprender isso, acho que por isso que o namoro é tão importante, né? E só quebrando um pouquinho, na verdade, assim, eu não tô falando que é o correto. Eu só tô colocando os outros tipos de namoro que eu conheci. É legal. E tem também aqueles namoro arranjado. Que os pais arrumam o namoro e passa a namorar e a pessoa vai ter que gostar daquela pessoa, independente de como a pessoa é. Rola isso ainda hoje? Não no Brasil, lógico, mas em países culturas, do Oriente né? Médio, isso daí é constante. E ouvi um caso esses dias de uma mãe que matou a filha. Nossa. Lá, porque a filha estava namorando com alguém que não era o arranjado. Então isso foi um motivo de vergonha para a família, por aquela filha estar fazendo aquilo. E a mãe acabou matando a filha por esse motivo. Nossa. Então, existem vários tipos de namoro. Mas de todos eles, o importante é você entender e conhecer com quem você tá junto. Se você conhece e entende, e você ser você mesmo. Porque se você começa a fingir, começa a agradar, uma hora isso vai acabar. Então tem que tomar esse cuidado pro próximo passo. Realmente o namoro, eu acredito que seja uma fase em que você tem a oportunidade de fazer os acordos corretos pro teu casamento. Né? Obviamente você não é obrigado a casar com todo mundo que você namora, ou enfim, com as pessoas que você namorou, né? Mas é um momento para vocês se conhecerem a ponto de fazer os acordos das próximas fases, sabe? Porque um acordo bem feito, ele vai durar e ele vai ser sucesso. Negociado não sai caro. Exatamente. Então, por exemplo, quem vai pagar a conta, se os dois vão pagar, se a gente vai ter uma conta só, bancária. Tudo isso na fase do namoro você decide. A gente vai morar onde? Em que região? Enfim, é um passo antes, né? E aí, nesse momento, você começa a testar, né, as coisas do dia a dia, se vai dar certo ou não, né? Se eu gosto assim, enfim, gosto da mobília desse jeito, ele gosta daquele jeito, se ele prefere estudar à noite ou estudar de manhã, enfim. A gente tem os nossos horários, os gostos, né, em comum. É um momento de compartilhar isso e avaliar para a relação, acredito. Conhecer o outro, né? Conhecer. A gente fala, nós somos cristãos, a gente acredita que precisamos amar primeiro. E aí a gente tem que entender o que seria se amar primeiro para ele. Porque eu posso amar, eu posso entender que amor é uma coisa. E eu faço isso, e acho que isso é amor. E o outro pode entender amor de uma outra forma. E que outras coisas que, por exemplo, para mim não são naturais, para ele são demonstrações de amor. E aí a gente precisa conhecer a pessoa para que a gente entenda como é que ela se sente amada também. E como você falou, conhecer a si mesmo, a gente tem que sempre perguntar, validar com o outro. Escuta, como é que tá o namoro para você? Né? É isso que você sonhou para você? Enfim, para você sentir mesmo o clima. Né? Pra gente conseguir tomar a decisão, né? Isso. O Lucas perguntou assim, quando é que você sabe que é o momento? Acho que quando os dois conseguem decidir, assim, que eu vou amar você. É uma decisão. E isso não tem tempo, é legal quem tá ouvindo a gente, porque a gente tá falando para um público que muito provavelmente parte dele esteja namorando ou quer namorar e fica com aquela, ok, mas quanto tempo eu tenho que namorar? Tem muita gente que é assim. Estipula uma data. Tem muita gente que é assim. E não há esse tempo. Eu, por exemplo, eu namorei 5 anos antes de... Foi isso? 4 anos antes de pedir em casamento. Ficamos noivos por mais 1 ano e meio e aí casamos. Eu não esperei fazer 4 anos de namoro, quase 5, para pedi-la em casamento. Eu simplesmente senti que agora entendemos que testamos, entre aspas, compreendemos algumas coisas, eu entendi algumas coisas, ainda estava longe de entender tudo que eu entendo hoje como amar primeiro, esse amor de Deus, ainda estava um pouco distante disso, mas a gente já entendia que queríamos ser um casal e queríamos viver até, no caso, até que a morte nos separasse. Hoje a gente
quer viver a eternidade junto por entender tudo isso que a gente vive hoje. Mas veio lá com 4 anos. E vai ter gente que vai pedir em casamento com 1 ano. Eu conheço gente que namorou 6 meses, já pediu em casamento, casou 8 meses depois. Então é legal a pessoa saber também que não tem um timing. É agora. O timing é isso que a Suzana falou. É quando você entender que você ama e tá disposto a amar aquela pessoa primeiro também. E aí, como é que eu vou tomar essa decisão, né? Tem uma amiga minha que me indicou um livro, eu tava começando a namorar o Henrique, que chama O que não me contaram sobre o casamento, mas que você precisa saber. O autor é Gary Chapman, é um livro cristão. E é engraçado porque ele fala assim, se tivesse me contado certas coisas antes, teria sido mais fácil, eu teria batido menos cabeça nos meus primeiros anos de casado. Ele fala exatamente isso no livro. Assim, bem coloquial, bem interessante. E aí ele coloca que durante o namoro a gente tem que ver as bases intelectuais, emocionais, sociais, espirituais e físicas. Saber se você consegue sentar e conversar com a pessoa sobre as diferenças, sobre as dificuldades de cada um, você realmente ser verdadeiro. A gente acha... Tem pessoas que entram no namoro e falam assim, eu quero alguém que cumpra esse checklist. É isso, 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 isso. Nossa, eu tenho horror a isso, mas é como se você estivesse indo no supermercado e comparando produtos em gôndolas, né? E aí você... esse produto tem que ter melhor que esse aqui. Como custo-benefício, né? Como cristãos, a gente não acredita nisso. A gente não trata pessoas como produtos, né? Mas assim, você tem que ver se há compatibilidades mínimas em certas coisas. E aí, durante o namoro, a gente vai conhecer isso, a gente vai aprender sobre isso e, principalmente, no que for diferente, a gente vai entender se a gente consegue sentar e conversar. Na verdade, eu costumava dizer que a gente tem que, no namoro, a gente aprende a como tratar a imperfeição da outra pessoa. E a pessoa, como tratar a nossa imperfeição. E aí, se dá conta dessa imperfeição? Você dá conta disso, de errado que essa pessoa costuma fazer? Você dá conta daquilo? Então você começa a trabalhar isso, você começa a trabalhar com piedade, a trabalhar com amor, a trabalhar com a graça. Porque muitas vezes você tem que perdoar alguma coisa que no passado você achava imperdoável. Ou alguma coisa que você acha que é intolerante, que é intolerável. Eu não tolero isso de alguém. Então, e o amor supera tudo isso. O amor transforma tudo isso. Tem um livro que é muito interessante também, esqueci o nome, é os 5 Linguagens do Amor. Eu lembro que me deram esse livro antes de eu casar e eu parei de ler no meio. Porque eu falei e deram um pra mim e um pra Aninha. Quando a gente tava namorando, a gente já tava começando a pensar em casar, já estávamos procurando apartamento, todo aquele trabalho todo que tem antes de casar. E eu comecei a ler esse livro e eu falei, vou parar. Eu falei, Aninha, eu vou parar de ler esse livro. Porque se eu ler esse livro até o final, acho que a gente termina. Porque tudo que o livro falava, que era a minha linguagem do amor, ela não transmitia pra mim, e tudo que era a linguagem do amor dela, que eu percebi no livro... Tava tudo errado. Eu não transmitia pra ela. E eu falei, faz assim, Aninha, lê esse livro todinho, que você tem mais paciência pra essas coisas, tal, e depois você me conta o que você achou de tudo isso, tal, e vamos tentar trabalhar com isso. Mas é engraçado que existe isso. Existe uma linguagem diferente para todos os tipos de amor. E você entender qual a linguagem da outra pessoa e começar a trabalhar é muito importante. Eu tive que fazer isso. Senão não ia ter dado certo o casamento. Não ia ter dado certo o namoro também. Eu comecei a trabalhar com isso, porque senão não ia dar certo. A Aninha precisa de tempo de qualidade. E eu sou zero para tempo de qualidade. Para mim não precisa ter tempo de qualidade para demonstrar amor. Não preciso. Se eu tô com todo mundo e a Aninha tá junto, pra mim isso já tá ótimo. Mas pra ela não. Isso não quer dizer que eu não amo ela. Entendeu? Mas pra ela precisa. Então eu tenho que mudar um pouco pra conseguir saciar, pra conseguir demonstrar o meu amor pra ela. Que eu demonstrava o meu amor pra ela da forma como eu acredito que tem que ser pra mim. E pra ela é totalmente diferente. Deixa eu pegar seu gancho pra fazer uma pergunta que pode soar polêmica. Que é o seguinte. Se a gente crê, e isso veio agora, nem tava aqui, tá? Novidade. Se a gente crê que a gente tá aqui pra amar primeiro, certo? E que, conforme a gente conversou no link, a gente pode amar qualquer pessoa, por que namorar e não casar direto, então? Essa era a minha pergunta. Eu tava segurando aqui, velho, loucamente. Porque é o seguinte, se a gente não apimentar esse trem aqui... Não, mas é tem isso. Que apimentar não, agora veio, mas é que veio aqui... Nossa, parece que o Espírito Santo falou, transmimento de pensação. Tá louco. Cara, isso aí, essa pergunta pra mim faz todo sentido. Então vai respondendo ali que eu vou até ali e já venho. Olha só. Eu penso assim, ó.
Cuidado com o que você vai falar. Tem uma menina namorando porque... aqui. Ela Não, tá ó. namorando. Cuidado com a sua influência. Não, olha só. O que eu acho que é tenso é o seguinte. Eu já passei a minha fase de namoro, né? Namorei dos 15... namorei 4 anos antes de me casar. Então, tipo... A minha esposa, quando a gente se casou, minha esposa tinha 19 anos e eu tinha 25 anos, né? Você namorou quanto tempo? Namorei 4 anos, então eu namorei desde os 15. Eu sou o famoso Você Papa tinha Anjo. 21, né? O famoso Papa Anjo, né? E eu costumo dizer que ela era um projeto, ela fica brava quando fala que é um projeto, bicho. Mas enfim, onde eu quero chegar com isso é o seguinte, eu não tinha revelação na época, né? E certamente se eu tivesse revelação na época, minhas decisões teriam sido diferentes. Mas, cara, eu não sei, eu sou um pouco assim, averso a esse discurso, cara, de a gente passar um tempo namorando pra se conhecer, pra planejar, Sabe por quê, cara? Porque isso não conversa com a gente de Deus, na minha opinião, cara. Entendeu? Porque assim, você pode namorar 10 anos, ou pode namorar 3, ou pode namorar... O sucesso do relacionamento não tá em quanto tempo você namorou, ou quanto tempo você conseguiu prever o quanto que ia dar de problema. Tá nesse entendimento do... Tá nesse entendimento e aí primeiro. volta de a gente pensar assim, cara, peraí, eu posso amar qualquer pessoa. E aí, quando esse entendimento vem de, cara, eu posso amar qualquer pessoa, né? Você tem um relacionamento mínimo, cara, pra você, enfim, conhecer o mínimo da vida um do outro. Porque você acha que, tipo assim, eu acho que 5 anos... Cara, em 5 anos eu conheci... Desculpa, você não conheceu nada. Quando você casar, velho, vai ser tudo diferente. Tudo aquilo que você conheceu na sua namorada ou no seu namorado, enquanto vocês namoravam, quando casar vai ser totalmente diferente. Desculpa, vai ser assim. Foi assim no meu, foi assim no casamento de muitas outras pessoas. Vai ser tudo diferente. Porque quando você casa, convive, dorme junto, escova o dente no mesmo horário, come as mesmas coisas de manhã e tal. Quando você começa a ter esse convívio, é que você começa a conhecer quem as pessoas são. Porque no fundo, durante o namoro, no geral, nós somos bem falsos, cara. Porque na vida, em geral, nós somos bem falsos. E aí acaba que no namoro não é diferente. A gente acaba querendo mostrar pro nosso namorado, pra nossa namorada, pro cônjuge feminino ou masculino, aquilo que a gente tem de melhor. E ele quer mostrar o que ele tem de melhor. Só que o fato é que mostrar o que eu tenho de melhor e o outro mostrar o que ela tem de melhor pra mim, não vai mudar nada em relação ao casamento, porque do casamento eu vou conhecer que é tudo diferente, entendeu? Então assim, eu ainda continuo muito chocado com o que eu vi em Joinville, cara. De verdade. Quando eu vejo as pessoas se casando com 19, 18 anos. Cara, olha só, tinha um exemplo lá, um casal que se casou, um tinha 19, outro tinha 17, os dois trabalhavam, os dois ganhavam um salário mínimo, cara. E saíram da casa dos pais pra viver com 2 salários mínimos, cara. Entendeu? Alugaram um lugar extremamente simples, num lugar extremamente simples, e foram viver a vida juntos, cara. E aí eu fiz a pergunta pro cara, como já falei, já citei essa no podcast de casamento aqui. Cara, a resposta do cara foi incrível pra mim. Aquilo foi uma metanoia pra mim, porque eu falei, cara, que fé é essa, cara? De verdade, eu acho que falta fé pros nossos namoros, entendeu? Falta fé, cara. Porque o cara que namora 5 anos com uma pessoa, 10 anos com uma pessoa, e não casou com ela ainda, tem alguma coisa errada, mano. Agora a gente precisa ouvir da Suzana o que ela acha, porque você entendeu? A gente tem liberdade, Bem, porque eu não vou vamos namorar 5 anos, polemizar. tá? Vamos Não, polemizar. menos mal. Você entende como eu acho que tem algum processo que não tá legal aí? Então, talvez apimentando um pouco a nossa discussão, seja tipo, nesse espaço de tempo, né? Porque o Lucas falou, talvez, Rodrigo, talvez não tenha um tempo específico de conhecimento, talvez não seja um ano, talvez não... E não tem tempo específico mesmo, não tem como a gente disse sempre aqui. Não tem mas eu gostaria de, tipo, questionar um pouco esses valores da gente. Tipo, começa por mim, sabe? Olhando meu passado e falar, cara, talvez se eu tivesse casado mais cedo, teria sido muito melhor. Porque não, eu esperei pra ter dinheiro pra poder fazer uma festa, esperei pra ter dinheiro pra poder comprar, dar entrada num apartamento, mas quem disse que pra casar eu precisava disso, cara? Na verdade, eu acho que isso anda no meio cristão, isso anda muito relacionado à sua maturidade espiritual com Deus. Fora do meio cristão, realmente, casar é uma roleta russa, como falam, né? Você pode casar, por isso que o pessoal casa, separa, e é uma roleta russa pra fora. Mas talvez pro cristão isso ande muito paralelo com o amadurecimento espiritual. Porque eu namorei 6 anos. Se eu tivesse casado com 3 anos de namoro, eu ia ter separado. Bem provável que não ia ter dado certo. Porque eu não estava num amadurecimento espiritual que eu tenho hoje. Eu não ia ter tolerado muitas coisas que eu tolerei. Eu não ia ter mudado muitas coisas que eu mudei por conta disso. Então talvez para o meio cristão,
O namoro, ele é muito importante pra você também... Mas só que tem que andar em paralelo, né? Se não andar em paralelo, não adianta nada. Você pode namorar 500 anos, não vai rolar. Rodrigo, Então, deixa a Suzana. Não Suzana necessariamente para juntar dinheiro para festa ou para dar entrada no apartamento. Mas eu acho que o namoro traz pra gente uma maturidade pessoal grande. E você falou assim, mas aí a gente mostra o nosso melhor. Mas é um namoro que não é saudável. Porque a ideia é a gente mostrar quem a gente é. A gente ser verdadeiro. Isso não é comum, Será né? que isso é possível? Eu acho que eu e Henrique somos bem, assim, cristalinos. Vocês, quem me conhece, já me lê. Eu não sou uma pessoa muito fingida. Então, assim, a ideia é que você seja verdadeiro. E a partir daí que você amadureça. E esse processo é um processo bom também. É um processo que consegue ser prazeroso e consegue ajudar em certos problemas que vão vir no futuro, certamente. Como você falou assim, vai vir um monte de problema depois. Mas aí você vai e conhece a família. E aí você conhecendo a família, você entende certas coisas da pessoa. Não é verdade? E talvez, eu entendo o que você está falando, mas vai vir um monte de coisas que não veio antes, né? Mas assim, será que eu estaria amadurecida no casamento se eu não tivesse passado por um namoro saudável, que eu tivesse amadurecido nele para suportar os problemas maiores que vão vir depois? Ou as maiores felicidades, ou as maiores tristezas e alegrias que se tem dentro do casamento? Essa é uma pergunta boa. Pra gente ser bem abrangente e ponderado, essa é uma pergunta legal. Porque a gente não tem aqui nenhum caso de pessoas, Joinville, vamos usar o seu exemplo lá, de Joinville, dessa comunidade lá de Joinville. Você conheceu os caras recém-casados. Você não conheceu eles com 50 anos. Pessoas que se conheceram, casaram e foram embora. Então, realmente, hoje o que a gente tem... Você namorou, o Júnior namorou, eu namorei, Dani namorou quanto tempo antes de... 11 meses antes de casar. Suzana... Eu namoro há 1 ano e meio. Suzana tá namorando... A Suzana tá namorando há 1 ano e meio. Então, assim, a gente tem 4 relacionamentos casados aqui de situações que vieram... relacionamentos que vieram de um namoro. E aí eu entendo o que você tá falando. Realmente, como que a gente vai saber... Hoje, pensando, e eu concordo com você, porque a pergunta sequente, se não fosse essa que a Suzana fez, seria: tá, então qual que é a diferença entre namorar e casar? Pois é, esse é o ponto. Esse é o ponto. Mas a gente não sabe, porque a gente não tem um exemplo. Não, a gente tem exemplos. Por exemplo, eu citei aqui num podcast de casamento do Dr. Rui, que se casou, ele tem acho que 19 e ela 18, uma coisa assim. Eles casaram antes dos 20 anos, cara. Mas talvez então o problema seja a cultura. A gente tá se deixando influenciar muito pela cultura. Total, na minha opinião é total. Eu acho que tem muita porque ele vem de uma cultura que era aquela cultura. Conheceu, casou, vai. E aí no caso dele deu certo. Olha como tem... Hoje a gente não tem essa cultura mais. Onde que eu acho que vem a cultura. Eu expliquei um pouco disso no podcast passado, mas vou relembrar aqui, ó. Eu acho que vem do seguinte: hoje a gente ensina os nossos filhos o quê? A gente ensina que ele tem... Nossos pais foram um pouco assim com a gente, mas uma geração anterior não foi tão assim. Mas o que nossos pais ensinaram? Filho, é o seguinte: você estuda, prioridade é estudar. Faz a faculdade, sei o que lá, e depois que você fizer a faculdade, depois que você tiver com a vida razoavelmente encaminhada, aí você pensa em negócio de casamento. Então, esse processo culturalmente foi empurrado pra frente. Só que é o seguinte, cara, os hormônios da molecada começou nos 12, nos 13. E aí você quer ensinar pra um moleque, pra menina, que ele tem que ficar casto 10 ou 12 anos, né? Não, você tem que ficar casto aí e tal. Só que é o seguinte, os hormônios estão pulando pra fora. Tá entendendo? Porque naturalmente, desde o passado lá, o correto era, cara, já tem idade de reproduzir, cara, já tá na hora de vocês seguirem sua vida. Entendeu? Só que culturalmente, tô falando de uma coisa que é insana do ponto de vista cultural hoje. Você não é insano você imaginar dois meninos, um de 14 e dois de 14 casando. É uma coisa que é impraticável, é insano dizer pra que era o ideal, mas é impraticável. Hoje nem pode, né? Bem, até pode, mas teria que ter autorização dos pais e tal. Com autorização, né? E tudo mais. Rodrigo, casamento, relacionamento é lidar com questões difíceis. Pra lidar com questões difíceis tem que ter maturidade. E assim, eu entendo o que você fala, mas é muito difícil a gente olhar pra a geração que a gente tem hoje, até a minha mesmo, e olhar assim, tá, tem maturidade pra olhar pra mulher, e a mulher, ela vai fazer coisas que ele não gosta, coisas simples da vida. Não vai lavar os pratos, não vai arrumar
as panelas do jeito que ele gosta, não vai passar a camisa do jeito que ele gosta. Isso pode dar briga, você sabe, você é casado, pode dar brigas gigantescas. Mas aí você Calma. testou, aí não funcionou. O que você faz? Mas não é simplesmente testar. Imagina, o meu namoro mais longo é agora, com o Henrique, 1 ano e meio. Eu nunca namorei tanto. Não sei se eu pensava igual você, mas eu acho que eu não tinha maturidade suficiente também. Porque apareciam certos problemas, eu fazia, olha, não é pra mim, não vai dar. Eu também não tinha esse entendimento que a gente pode amar, e a gente pode amar primeiro. Aí apareciam coisas como, nossa, mas ele escreve errado, né? Ele escreve muito errado. Como é que as pessoas vão me enxergar com o cara... Não, é egoísta, mas... Por isso que eu tô falando pra você que exige maturidade pessoal. E assim, eu entendo o que você tá falando, mas você quer exigir de um menino de 17, 18 anos que larga o egoísmo dele. Se ele foi pra paparicada a vida inteira, recebeu tudo o que ele sempre quis, e de uma hora pra outra você fala pra ele, olha, você vai casar, não vai ser do jeito que você sempre quis. Não, mas aí tá uma raiz, cara, que volta na questão da cultura, que a Suzana disse. Do ponto de vista assim, por que hoje também o menino de 14 e a menina de 14, ou o menino de 16, 17, 18, até 20 anos não tá pronto pra casar? Porque também o pai ensinou isso aí, não. Você vai casar só depois da faculdade e até lá eu vou te mimar, cara. Eu vou dar tudo pra você que meu pai não me deu. Só que uma coisa que o nosso pai deu pra gente, que que os nossos pais, os pais dos nossos pais deram pra eles, e que talvez eles não tenham dado pra gente, na nossa geração, falando da nossa idade aqui, é essa garra, cara, de viver, de enfrentar a vida, entendeu? Porque se isso tivesse talvez sido culturalmente essa educação bem-vinda, certamente as pessoas teriam mais coragem. Porque, mano, preparado, maduro, eles não estão. Só que nunca estiveram na história inteira. Nós estamos falando da história. De 100 anos pra cá, as pessoas começaram a casar um pouco mais tarde, gradativamente foi ficando cada vez mais tarde, ao ponto de hoje as pessoas querem casar com 30, 35 anos, 40 anos, olha lá. Entendeu? Mas antes, os outros 5.900 anos não foram assim, entendeu? Historicamente não foi assim. Aí a evolução da cultura, etc, mudou tudo, mas historicamente não foi assim. Uma coisa que a gente tem que reavaliar. Eu não tô dizendo que, só tipo... Jacó, né? Com exceção de Jacó, que precisou trabalhar com as irmãs todas, né? Mas no geral, historicamente, os casamentos eram arranjados mais cedo. Na verdade, eu até vou ajudar ela um pouquinho, que na verdade o que eu percebo, eu vejo, é que assim, na verdade a gente tem que trabalhar com o que a gente encontra hoje. A gente encontra hoje, como sempre foi, uma situação totalmente longe de Cristo, longe de Deus, e a gente percebe que o mundo é egoísta. Total. Mas a gente também tem que entender que assim, a gente ama mais a pessoa quando a gente conhece a história da pessoa. Quanto mais você conhece a história da pessoa, mais você passa a amar aquela pessoa. Mais você passa a entender as ações daquela pessoa. Aquele cara tem aquela atitude porque lá atrás ele sofreu abuso, sabe? Então, e assim vai indo. Você consegue ter mais compaixão. Fica mais fácil você ter... Tá errado falar fica mais fácil, porque deveria ser assim pra todos. Mas a gente é assim. Então fica mais fácil você amar a pessoa quando você conhece mais ela. E quando você conhece mais ela e fica difícil? Porque tipo assim, você conheceu ela lá e as coisas que você conheceu você não gostou muito da ideia. Tipo, cara, não gostei da família dela, não gostei do jeito que ela se veste, não gostei do bafo que ela tem quando ela come cebola. Eu não gostei. E aí, quando você não gosta, o que você faz? Então, talvez isso também passa, por isso que eu falei, o amadurecimento espiritual tem que andar junto. Então, naquele ponto você não está preparado. Você, pra amar aquela pessoa. Não quer dizer que aquela pessoa não merece o seu amor. Tá dizendo que você não está pronto. Você precisa melhorar. Eu vou tentar só... Não que eu não sei exatamente qual seria a minha conclusão a respeito disso, mas vou tentar apimentar, indo em direção do que o Rô vem falando. Com relação a isso, exatamente no ponto que você está falando. Então as pessoas não casam por medo de descasar? Ixi, aí você pegou de metanoia, hein? Não, é pode verdade. Pode ser. E aí eu tô dizendo, não sei se isso é um problema ou não. Porque se a pessoa namora pra conhecer, e eu concordo com o que você tá falando, eu acho que é muito isso, pra conhecer, pra entender, pra amadurecer, ok. Mas então elas postergam pra que não haja uma quebra no casamento? É isso? Porque ela poderia, concorda comigo que ela poderia ter esse conhecimento que você tá falando já no casamento?
Poderia. Poderia. Poderia, com Então certeza. vocês acham que a pessoa não casa hoje, na cultura em que a gente está inserida, ou ela namora mais, ou ela testa mais, ela vai com um parceiro, putz, não deu certo, vou tentar namorar outro. Vocês acham que é por esse medo de, perante a sociedade e perante talvez a comunidade onde ela esteja inserida, de quebrar esse relacionamento e se divorciar, enfim? Eu acho tem- que é isso, mas eu acho que tem mais coisa. Eu acho que o que acontece hoje é que as pessoas começaram a ser objetos. Então você vai na Exato. prateleira, você pega uma Sai loirinha de escolher, olhos verdes e testa. Você não gostou? Ah não, então vou pegar uma moreninha de olhos mais escuros e testa. Então a gente, porque a gente tá inserido na sociedade. A sociedade, ela transformou as pessoas em produtos. Até no seu trabalho. No seu trabalho você é um número. Ah, quantos funcionários tem? 20. Ah, precisa diminuir pra 15. Então manda 5 embora. Então assim, a gente passou de ser pessoas pra ser produtos. Perfeito. Então tem isso sim, do medo de dar errado, do medo de escolher a pessoa errada. Mas por que você escolhe a pessoa errada? Porque tem um monte na prateleira. Entendeu? Porque você trata como prateleira, esse que é o problema, né? Acaba se tratando dessa forma, Isso. né? Porque isso foi inserido na sociedade e está caminhando pra ser mais ainda. E aí a forma que a gente encontrou pra sobreviver à prateleira foi o namoro. Entendeu? Na minha opinião é isso, cara. A forma como a gente encontrou pra sobreviver à prateleira... Não, eu vou me esforçar pra eu não ser a prateleira dele. E ele vai se esforçar pra eu não ser a prateleira. Nessa briga, nós vamos tentar encontrar em qual tempo que nós vamos ser... Que a gente vai se encontrar como algo que não seja um produto. E isso é tão assim que tem até... Quando eu me casei, eu me decidi por casar com a Aninha, até chegaram e me perguntavam, mas quem que escolheu, sabe? Quem que escolheu quem tava na prateleira, entendeu? Você que escolheu ela ou ela que escolheu? Um negócio assim, meio doido. É louco isso. Mas acontece, mas você vê, ó, que a gente... Eu gosto... apimentando ainda mais, porque quando a gente fala, por exemplo, da questão... Haja pimenta, hein? de ser prateleira, cara, de ser prateleira, a gente vai entrar na questão do sexo aqui. Porque é o seguinte, nós já entendemos que aquela fase de hormônios à flor da pele já passou, né? Só que as coisas que você experimentou nessa fase dos hormônios à flor da pele, que era a fase, fisiologicamente falando, a fase de você se unir a alguém, ela passou e você, passou curtindo, experimentando, masturbação, outras coisas, o sexo antes do casamento, e você foi experimentando. E aí agora você entra no namoro, cara. E aí como é que você lida com isso aí? E continua experimentando. Porque daí no namoro. você usa isso como ferramenta, você vai continuar experimentando, que esse é o ponto. Não, eu experimento e tal. Aí beleza, nós estamos Mas aí você tá experimentando. levando um lado de alguém que experimentou tudo, né? De alguém experimentou tudo, que é o que nós estamos falando, que é o geral, né? Tem as Sim. suas exceções, mas no geral as pessoas experimentaram as coisas, experimentaram, entendeu? O cara tem 30 anos, entendeu? No geral, na grande maioria, ele já experimentou algumas coisas, certo? Então, a gente acaba tratando isso do ponto de vista assim, eu tenho que ser maduro, beleza, eu tenho que namorar pra encontrar maturidade, não sei o quê, mas tem também a questão, por exemplo, do sexo. Aí fala, não, aí você transou enquanto você tava buscando ali ser mais maduro. Você transou. Eu vou até compartilhar um problema que eu tive. Porque a Aninha, ela casou virgem, mas eu não. Então assim, quando a gente começou a namorar, eu tive que... na verdade, eu estava numa transformação, eu estava numa mudança, numa caminhada com Cristo. Uma nova caminhada com Cristo. E foi difícil pra mim. Foi muito difícil. Porque eu já tinha experimentado, já sabia como é que era. Já sabia o que tinha que fazer. E eu tava preservando ela disso. Então, pra mim foi uma experiência muito difícil essa volta, sabe? Ao plano de Deus. Então, talvez por isso que eu tenha demorado tanto tempo. Porque eu tive que passar por isso tudo. Pra preservar ela disso também. Eu, desse ponto de vista, meu relacionamento foi bagunçado. Eu confesso aqui. Não tem problema em confessar, não. Meu relacionamento foi bagunçado porque eu também não tinha revelação nesse sentido, entendeu? E agora por quê? Porque também tinha outro relacionamento anterior, que eu tinha um filho do relacionamento anterior, já tinha uma vida já... Enfim, o ponto é, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto que a gente utiliza as pessoas, cara. A gente usa as pessoas. Querendo ou não, o namoro é uma fase de usar as pessoas. E se a gente pode pensar isso de uma maneira subversa, de dizer, não, cara, já que tipo, cara, tem um tempo de namoro e tal, então, cara, eu vou usar isso aqui pro reino. Eu vou usar esse tempo pro reino de Deus, cara.
saber como que Deus quer se manifestar em nós e tipo... Só que isso, cara, não pode ficar muito tempo, não faz sentido ficar muito tempo, entendeu? Nossa, Rodrigo, você é bem incisivo e forte, né? Não, mas eu ia falar isso. Suzana, há uma opinião. A gente vai falar no próximo episódio sobre tolerância e sobre porque é a ponderação. Há opiniões. Sim, e há uma máxima de que vivemos em uma sociedade onde a maioria, se você olhar em volta, você vai encontrar uma maioria que vive muito parecido com isso. Ponto. Temos aqui uma representante dessa minoria que busca crescer espiritualmente. E aí eu queria que você trouxesse assim, o que é o namoro hoje pra você e o que você acha que tem que ser o namoro pra quem tá namorando e pra quem crê no namoro, porque tem gente que vai ter gente que vai ouvir o Rô e vai casar amanhã. Vai ter gente, não, mas é verdade. Mas vai ter gente que vai ouvir o Rodrigo e vai falar, cara, não concordo, e vou continuar namorando, ele tá louco. Então, pensando em você que tá namorando e que não vai casar amanhã, o que essa pessoa que tá ouvindo a gente, ou que vai ouvir a gente, ou que vai namorar, ou que está namorando, o que você tem vivido que você vê como relevante para essa pessoa cristã fazer do namoro dele um momento de edificação? O meu namoro começou... Acho que a minha cunhada vira e fala assim, por que vocês acham engraçado um casal que surgiu assim, que ninguém imaginava? Porque nenhum casal vai surpreender mais do que vocês. Eles falam isso. Mas eu também. Me surpreendeu muito, não era coisa que eu esperava. Acho que nem ele, nem ninguém que convivia com a gente. A gente brigava muito quando a gente era amigo. A gente não era amigo, não conseguia ser amigo, né? Pessoas que brigavam como a gente brigava. Quando a gente começou a namorar, a gente começou a sair e tudo mais, a gente teve que aprender um novo relacionamento que fosse diferente daquilo que a gente tinha antes. E a gente encontrou isso. A gente aprendeu a conversar, a gente aprendeu a fazer diversas coisas. Conhecer a família um do outro, conhecer as dificuldades, ser verdadeiro mesmo. O Rodrigo tá falando aí claro, se você não é verdadeiro, se você não conversa, se você não tem princípios básicos, se o seu namoro é para passar o tempo para usar alguém, realmente o namoro não tem sentido nenhum. Mas se o namoro tem os princípios que a gente acredita que são os corretos, né? Que são aqueles de você ser verdadeiro, de você não apenas conhecer outra pessoa, mas se deixar conhecer pela pessoa, de conseguir conversar sobre todas as dificuldades, sobre o passado. Você falou aí, eu tive um relacionamento anterior, eu tive uma filha. Quando você teve um novo relacionamento, você certamente falou para essa pessoa todas as coisas que você viveu antes. É um momento muito importante para isso, porque você vai procurar, se você for descobrir depois certas coisas, sem você ter caminhado, se você ter maturidade para isso, você vai criar um problema para a vida de muitas pessoas, né? Assim, se você for namorar com as bases corretas, o namoro é uma bênção. O namoro pode ser uma bênção, o namoro pode te ajudar a não só evitar certos tipos de problemas, mas pode te dar alguma maturidade para que você enfrente o que vai aparecer no futuro. E mais do que isso, você entender que o tempo de Deus é o tempo de Deus. Não é simplesmente se jogar nas coisas sem pensar também. A gente também não acredita nisso, né? Não, de forma alguma. Você não pode se jogar assim, tenho que casar porque antes que aconteça isso ou aquilo. Eu tenho uma grande amiga do trabalho que ela vira pra mim e fala, me chama de Suzy. Suzy, como pode? Tem que testar antes, falando de sexo, né? Como é que você não testa antes? Porque eu e o Henrique a gente não testa, né? Como é que você não testa antes? Como é que você vai saber? Como é que você vai saber? E aí? E se ele não for bom? E se você não gostar? Sabe? Isso é tratar como produto. Mas se eu vou movida por uma convicção de que eu tô sendo verdadeira, ele tá sendo verdadeiro, a gente tá construindo algo e aprendendo junto, o namoro vai ser sim muito importante e vai ajudar muito no que a gente vai viver depois. E o tempo de construção depende do tamanho da casa e do projeto da casa, né? Para cada um pode vir num momento de um jeito ou de outro. E também tem as diferenças entre os dois, porque assim, às vezes a mulher tá pronta para casar, mas o cara não tá, né? Às vezes ele quer casar amanhã, mas ela ainda não tem certeza. Então eu acredito que... E o mais importante também, dentro do reino de Deus, em que momento cada um se encontra? Porque até isso aí se equiparar, vai algum tempo, eu acredito. Será que se equipara, Dani?
Será que se equiparou? Lá em casa se equiparou, mas foi lá em casa, não foi no namoro. Então, sabe? Aí a Dani já a gente tá vivendo Sou um fã da Dani, hein? momento. É assim, um momento, né? Parceiros do reino. Bem, inclusive, bem ousados, inclusive, né? Na vida. Foi bom demais amadurecer juntos, não foi? Foi muito bom, porque ainda mais eu que tinha uma carga de religião, né? De nascença. Religiosidade, né? De Mas nascença. a gente consegue amadurecer juntos, inclusive no reino e em casas diferentes também. Consegue. O fato é. Em casas diferentes Se também. a gente for pensar em fato é que a gente vai ter que fazer um metanoia daqui uns 20 anos, mais ou menos. De verdade. A onde verdade deu. é essa. Pra ver onde essa geração de hoje, aqui se propôs a casar cedo, que tentou voltar, indo lá em Joinville, e voltar lá em Joinville daqui 20 anos, e aí usar como estudo de caso. Por enquanto, infelizmente, a gente vai ficar com opiniões espirituais, com opiniões culturais, porque o único exemplo que a gente tem desse tipo de namoro é um exemplo quase do século passado. Então, assim, há essa diferença, sendo ela positiva ou negativa, a gente tem que ter um fato, que é esse fato da influência extrema na nossa geração. Então, eu acho que é uma metanoia. Muita gente vai sair desse episódio e vai falar, cara, preciso repensar minha vida. E isso, a gente tá aqui para isso. A gente tá até planejando, no episódio 50, fazer uma comemoração do metanoia pra gente falar o que é a metanoia. Metanoia é isso, é a gente trazer novas opiniões, é a gente trazer novos pontos de vista, para que a gente possa não sair daqui com uma definição nova, mas que a gente possa, no mínimo, sair daqui com um novo questionamento. Que a gente possa estar aberto a novos questionamentos, sendo eles vou aceitar, ou sendo eles não vou aceitar. Eu preciso estar aberto a falar, opa, peraí, o que o Rodrigo falou? Deixa eu pensar sobre isso. Então eu acho que esse é nosso papel, acho que a gente cumpre esse papel, mas para dar uma certeza sobre esse tema, eu acho que ainda vai demorar muito tempo para que a gente possa traçar esses paralelos. Júnior. Na verdade, o que eu aconselho, o que eu digo sobre esse assunto é que não importa se você vai namorar 6 anos, 2 meses, se você nem vai namorar, se você vai namorar com um namoro arranjado, se você vai namorar com o pessoal que faz a corte, se você vai namorar... Isso não importa. O importante é os dois estarem de acordo com o que decidirem, com como vão fazer e principalmente de sempre estar ligados intimamente com Deus. Então, para mim, isso é o mais importante. Com quanto tempo, o como, com quantos anos... isso vem depois. O importante é você sempre estar mais ligado com Deus, sempre buscar se ligar a Deus. E agora no namoro, os dois juntos. É muito importante no namoro os dois fazerem cultos juntos, lerem um livro juntos. Isso é muito importante, amadurece muito o casal. E sempre colocando Deus em primeiro lugar. O livro que eu citei, nós estamos lendo juntos, né? O que você citou também, 5 Linguagens do Amor. Mas assim, eu conheci uma outra pessoa namorando. E talvez eu vá conhecer uma outra pessoa casando também. Mas assim, Lembrando que você casa no que vem, ou seja, seu casamento tá saindo rápido. Sim. Eu falei pra você que eu não vou namorar 5 anos. Um pouco mais de 2 anos, né, o plano. Mas assim, eu conheci uma pessoa que eu olhei e eu assim, me conheci muito. Vi coisas em mim que precisava aprender muito. Mas mais do que tudo, que eu decidi amar. E eu aprendi sobre essa decisão namorando, porque eu não conhecia antes. Como eu falei, antes era assim, escreve errado, meu, o que vão pensar de mim com um cara desse escreve errado? Henrique não, ele escreve muito bem e tudo mais. Ele é uma pessoa muito inteligente, mas assim, mais do que tudo, uma pessoa com defeitos e virtudes, que eu decidi amar e que eu sou feliz com ela, ele é feliz comigo. Então assim, eu acho que o namoro ajuda a aprender isso. Eu entendo o que você fala, mas assim... É muito difícil você pegar uma pessoa preparada com 17 anos de idade. E tá aí um grande insight, eu acho, entendeu? Porque assim, eu tenho uma filha de 14 anos, cara. E eu tenho me preocupado com isso desde que eu entendi a perspectiva do reino de Deus e da graça, do discipulado. Eu tenho me preocupado em ensinar minha filha pra essa visão aí. Esses dias atrás, ela começou um namorico lá e tal. E aí a Su me perguntou, falou, aí, Rodrigo, e aí se ela casar com 17?
Eu falei, mano, se ela casar com 17, é amém, cara. Se ela casar com 17, glória a Deus por isso, cara. Porque, tipo, mas não vai estar preparada, não vai estar madura. Não importa. Vai viver a vida mesmo, porque isso aí tá na tua fase. Casa cedo, a Suene casou cedo, você é super feliz hoje. Tem gente que casou tarde e também é super feliz. Uma coisa não quer dizer nada com a outra, né? Sim. Mas o fato é que eu quero ensinar meu filho é isso, porque, como a gente falou, tem toda a raiz do egoísmo, que o Júnior citou, tem a raiz da prateleira, essa raiz, ela só pode ser desconstruída com o ensino verdadeiro do reino de Deus. E a verdade, sabe qual que é? Que a gente não está ensinando nossos filhos adolescentes a respeito do reino de Deus. A gente não quer gastar tempo com eles. A gente paga inglês, escola, esporte, paga um monte de coisa para eles se manterem ocupados e a gente não gastar tempo com eles. Essa é a verdade. E aí, como eu não quero gastar tempo com meu filho para ensinar para eles os valores do reino de Deus, ensinar item por item e tal, aí o que eu faço? Não, é mais fácil eu ensinar pra ele que, bom, casa só com 30 anos, que daí você vai estar mais maduro. Já que eu não tive tempo pra te ajudar a amadurecer, espera aí até uns 30 anos, ver se a faculdade te ajuda e aí você casa, entendeu? De toda forma, o importante é que Deus guie, o Espírito de Deus esteja na isso, pessoa, isso é né? fundamental. Eu certeza. e Henrique, acho que o Rodrigo acompanhou a gente nesse tempo, né? Uma boa parte. Espiritualmente, a gente aprendeu muito sobre quem é Deus e sobre o reino dele. E sobre deixar o egoísmo de lado e sobre aprender as coisas que fazem a gente tomar decisões altruístas. Então, assim, de toda forma, que Deus guie, né? Quer seja casando tão cedo, mas eu não tinha maturidade nenhuma para casar com 17, 18, 20 anos de idade. Graças a Deus eu não casei com essa idade. Mas, assim, entender que vamos deixar o Espírito Santo atuar, vamos deixar Deus atuar na nossa vida e que Ele realmente nos guie. Tem meninas que fazem aquelas brincadeirinhas e colocam, né? Vou casar com 20 e poucos anos. Eu vou casar com 30, 31, né? E aí, nas minhas brincadeirinhas de infância, eu não colocava com 31 anos, eu botava 22. Às vezes não é como a gente quer, né? Tem pessoas aí que estão ouvindo e não estão nem namorando com a minha idade. E aí, vai falar o quê? Devia ter casado com 17? Sim. Não. É importante... Vamos colocar a nossa vida na mão de Deus. É bem colocar importante. o nosso relacionamento na mão de Deus. Isso é com certeza. E vamos crescer juntos. Se eu e Henrique não tivéssemos crescido o que a gente cresceu nesse tempo, provavelmente a gente ia ter um casamento, pelo menos batendo muita cabeça, mais do que deveria no início. Então, assim, vamos deixar Deus guiar. Não, lógico. Eu gostaria só de esclarecer uma coisa aqui para não ficar confuso, né? Acho que até o que a Su estava dizendo deu uma abertura para isso. O que eu tenho defendido do ponto de vista do reino de Deus, e que eu sei que é muito subversivo ao que a gente vive hoje, mas o que eu tenho defendido não é que se case, que todo mundo comece a casar com 16, 17 anos, até porque seria uma insanidade, já que do ponto de vista que as crianças e os adolescentes hoje são muito mais mimados do que era na nossa época. Não é disso que eu tô falando, mas tô dizendo, uma vez que você se relacionou, uma vez que Deus colocou alguém na tua vida, uma vez que você escolheu alguém, então viva um relacionamento sério, né? Uhum. Ao ponto de não, cara, isso aqui nós estamos vivendo aqui não é brincadeira. Não. Isso aí, tudo bem. Entendeu? Trate E aí, o ser humano que é como um ser humano. E aí seja breve, sim. Eu penso nisso, cara. Seja Pelo breve, menos sim. na decisão, né, Rô? Na decisão, entendeu? Não, nós vamos casar, cara, então vamos fazer, né? Que seja cedo a decisão e que não, tipo, siga 2, 3 anos namorando. E aí, cara, 2, 3 anos namorando, cara, se você conseguir aguentar 3, 4 anos, depois de velho, com 25, 30 anos, você aguentar firme os seus hormônios, seus impulsos sexuais, você aguentar 5, 6 anos, rapaz, eu vou falar pra você, hoje em dia, olha, é pelo Espírito Santo mesmo, então que Deus dê essa condição, né? Mas só queria esclarecer isso, que não tem a ver com a idade. Sim. Não estou defendendo aqui, casem-se na adolescência, mas estou dizendo para vocês que uma vez que escolheram, que encontraram Tome essa alguém, decisão. Tome a decisão. Então é isso, ó, pra você, namore se quiser namorar, case se quiser casar, mas acima de tudo, e a gente vem falando isso nessa série de relacionamento, ame primeiro. Esteja disposto a amar como Deus amou, entenda quem você é como um filho de Deus e aprenda que o mais importante não é você, é quem está à sua frente. Isso vai fazer o seu relacionamento, seja ele um namoro ou um casamento, ser um relacionamento de sucesso, sem dúvida alguma. Metanoia total, hein? Hoje foi metanoia. Nossa. Suzana, Rô, todos bem, todos em paz, Júnior.
Dani, obrigado. Com fumaça, Obrigada. fumaça. Não, fumacinha. Beleza, tá rolando uma fumaça. Agora vai baixar, a gente vai conversar aqui. Você, se sobrou alguma dúvida, talvez surjam várias, pode escrever que o Rodrigo vai responder todas. Ixi. Podcastmetanoia@gmail.com. Nossa, vou precisar da minha esposa pra isso. Aquele convite de sempre. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Semana que vem, muito mais Metanoia. Expanda a sua mente.